Sejamos todos bem-vindos e agradecemos a Deus por todos nós. Mas vamos olhar para Gênesis 1, 26 a 28 novamente. E olhamos 1 Tessalonicenses 5, portanto, este será o nosso texto-chave Gênesis 1, 26 a 28 e 1 Tessalonicenses 5 e 23. Tem alguém aí? Ok então. Posso ler? Tudo bem, você sabe que isso é salvação, como eu disse, a salvação é mais abrangente. Toda a questão do pecado também está na salvação. A única coisa que tento separar porque também é profundo. Tudo bem, irmão fino, então, sinto muito por fazer você esperar. Espero ouvi-la, uma aluna foi bem-vinda à turma. Tudo bem, então continuamos, bom. Evening, sinto muito por termos deixado você esperando. Devíamos ter enviado um link desde as 5. Tudo bem. Obrigada. Tudo bem, então nós dissemos. Começamos nosso texto com Gênesis 1 em 26 e paramos em 28. E outro texto-chave 1 Tessalonicenses capítulo 5. 23, formará o texto-chave para nós. E assim como entraremos no capítulo 3 de Gênesis novamente Veja algumas coisas que aconteceram e tudo mais. Um pouco de tudo que acontece no jardim. Tudo bem. E Deus? Disse façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra. E acabou todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Ele os criou e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutifiquem e multipliquem-se e encham a terra e subjuguem e tenham domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os seres vivos que se movem sobre a terra. E tudo bem agora, esse é o versículo 28. Agora, podemos ler mais uma escritura que lhe dará uma visão sobre a natureza do homem. Então, quando você ler 1 Tessalonicenses 5, 23, fará sentido. Gênesis 2, vamos olhar para o versículo 7. Eu quero que você preste muita atenção e nas próprias palavras que têm sido usadas, a Escritura usa e o Senhor Deus formou. Homem do pó da terra e soprou em suas narinas. O sopro da vida e o homem tornou-se uma alma vivente. Você notou alguma diferença? Agora, no capítulo 1, diz que Deus criou, no capítulo 2 diz que Deus formou. Você viu isso? Então homem é criado e o homem também é feito ou formado. A própria palavra lá em Hebreus sester, formada, bem como barro, formado. Mas ele também foi criado e o diabo foi criado, mas não formado. Portanto, temos essas duas partes de nós. Aquele que se forma, aquele que se cria. E parece haver, não parece haver, outro, o terceiro que colocou esses dois para trabalhar. Você sabe que juntou esses dois. É
Veja o que diz aqui. Volte para o versículo 7. Quero que você veja. O segredo do cristianismo tem muito a ver com o entendimento adequado de como e quem Deus fez você. O segredo do cristianismo tem muito a ver com a compreensão, como e quem Deus te fez. Criticamente importante, criticamente importante. Olhe para o versículo 7 novamente. Isso é o que ali disse: o Senhor Deus formou o homem do poeira da terra e soprou em suas narinas. Isso é muito importante. E o sopro da vida e o homem tornou-se uma alma vivente. A palavra alma. Aqui está Nepesh. Você vê Nepesh na Bíblia significa falar sendo. A palavra fé é boca bem. E então você tem porque a letra hebraica nunca significa. Por palavra, representa o princípio da perpetuidade, movimento. Então aquele que fala palavras. Então você vê quando você lê os primeiros Tessalonicenses 5:23, dizia que o Deus da paz santificará seu espírito, em grego que é pneuma, de onde você tem pneumonia, pneuma, vai santificar. Seu espírito e alma, que é pselche em grego, e corpo, que é soma, e às vezes eles usam sarx, mas geralmente eu penso sarx. Vai para a carne logo com soma, e é por isso que algumas vezes, você ouve o que chamamos de psicossomático, em outras palavras, que vem da dimensão da alma, a dimensão da mente, para transmitir o corpo. Então você vê que o homem é um ser tripartido, bem ali nas escrituras é um espírito que foi criado. E isso lida com a parte mortal do homem. E dois, aquele tem corpo onde mora, é nosso traje terrestre. Agora as pessoas dizem que tem espaço eterno, este é eterno de terra. E em terceiro lugar, ele tem uma alma que lida com sua personalidade, sua consciência, sua percepção consciente e um sentido de sua mente, sua vontade, suas emoções. Tudo isso amarrado é o que é cultivado em sua mente, como ela funciona. Você pensou, você sabe tudo. Aquilo que você adquiriu enquanto crescia, que formou sua personalidade, toda sua experiência de crescimento emocional e inteligência, e tudo isso colocado juntos fazem parte de sua alma, mas seu espírito é totalmente diferente. Mas a verdade é que o espírito e a alma estão sempre juntos. O que acontece na morte é que o espírito e a alma se desintegram do corpo, é uma espécie de existência do corpo, e este morre bem agora. Foi assim que Deus nos fez. Então, quando a Bíblia diz, Deus nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança, somos. Você está aí comigo? Ela é um espírito, João capítulo 4 versículo 24. Se fomos feitos à sua imagem, ou seja, à sua natureza e semelhança. Ok, isso é o que isso significa. Isso significa que somos feitos da mesma natureza que ela e funcionamos como ela, e ela é um falante. Deus. Então ali também nós fez o quê? Seres falantes. Então nós falamos as palavras da mesma forma que ele fala as palavras, e isso é interessante. As palavras de Deus são criativas.
Devemos compartilhar um pouco dessa criatividade e fazemos e fazemos e fazemos. Então Deus não é carne. Deus é espírito para. Fazer uma criatura à sua imagem e semelhança, significa que temos que ser como ela no sentido de compartilhar a mesma natureza e funcionar como ela. E foi assim que ele nos fez. A funcionalidade de Deus. Você sabe, nós funcionamos como ele. Nós falamos como ele. Nós vivemos como ele. Nós nos comportamos como ele. Você sabe, nós nos comportamos como ele. Funcionamos como ele e seguimos esse caminho. Tudo isso foi assim até o outono. Agora deixe-me mostrar um pouco como Adão também era um ser falante, como Adão funcionava. Dentro de nossa própria capacidade como Deus. Você está aí? Então, porque eu quero te dar uma foto disso. Veja o capítulo 2 de Gênesis, volte ao capítulo 2 e veja o que aconteceu aqui no versículo 15, e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para lavrá-lo e guardá-lo. Isto. E o Senhor Deus ordenou ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que estiveres ali, certamente morrerá. O Senhor Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. E fora do chão, o Senhor Deus formou todos os animais do campo e todas as aves do ar e os trouxe a Adão para ver como ele os chamaria e o que quer que fosse. Deus chamou toda criatura vivente que era o nome dela. Adão chamou. Você tomou nota disso? Eu li o versículo 19 novamente fora do chão. O Senhor Deus formou todos os animais do campo e todas as aves do ar e os trouxe a Adão para ver como ele os chamaria e tudo mais. Adão chamou toda criatura vivente que era o nome dela. E Adão deu nomes a todos os animais domésticos e às aves do céu e a todos os fera do campo. Mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora idônea para ele. Agora lembre-se de que Deus é um Deus que fala e ele faz do homem também um Deus que fala. Sendo. É por isso que, como crente, você deve aprender a falar corretamente. Você deve aprender que as palavras que você diz podem mudar suas circunstâncias, pode matar, mas também pode arruinar você. Também pode lhe dar vida. Provérbios 18 e 21. A vida e a morte estão no poder da língua. Você está aí? E ele diz, aqueles que o conhecem, caso contrário, que o entendem, devem. Esteja satisfeito. Sua barriga deve ser preenchida, em outras palavras. Você pode criar prosperidade com sua língua aí, de fato, é assim que as coisas acontecem. São conversa-fala. Tudo bem? Então ele é um ser falante. Ele nos fez um espírito que tem uma alma que vive no corpo. Agora. Era assim que éramos, mas não só isso. Precisamos ver também quão belo Deus fez. Nós antes que possamos começar a olhar para tudo o que é tentação e tudo o que aconteceu e o que o homem perdeu. Porque lembre-se de que dissemos antes ontem que a salvação é a restauração de tudo que o homem perdeu. E eu disse para ler essas coisas para que possamos começar a entender como estávamos. E como as coisas eram antes da queda para que possamos ter uma melhor compreensão do que Deus está restaurando. Ou o que Ele restaurou para nós. Para que, ao conhecê-los, você possa apropriar-se deles. Você pode apreciá-los. Caso contrário, você não vai porque não sabe que eles estavam lá. Como você olhar a isso?
Adão no começo era justo porque Deus é o quê? Justo, Deus é justo. Então Adão era. Porque lembre-se de que fomos feitos à sua imagem conforme a sua semelhança. Depois de sua semelhança, nós parecemos com Deus, nós parecemos com Ele. Então, todos os atributos que você encontra em Deus temos uma certa porcentagem dela em nós. E é por isso que a Bíblia nos chama, sim, são deuses, filhos do Altíssimo. Assim como toda criança. Carrega os mesmos atributos do pai, o DNA e os traços físicos e todos os dos pais. Então, também nós levamos a imagem de Deus. Na verdade, Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios 15. Então, Adão como Deus é justo. Adão era justo. Ambos. Deles. Eles eram santos, então justiça e santidade não são a mesma coisa. Eles não são os mesmos, eles eram santos. 3. Que é uma coisa muito crítica, este terceiro é o que vou dizer agora. Eles viveram. Na consciência de Deus. Eles viviam na consciência de Deus. Este terceiro é o problema com a humanidade hoje. A perda. Da consciência de Deus é maldição. Eles eram justos. Eles eram santos porque quando dizia que Deus os fez, você precisa saber como nós. Eram antes você pode falar sobre todos os problemas que vieram. Você está aí? Eles eram santos. Claro que eles eram justos. Eles trabalharam ou viveram na casa de Deus. Que consciência. Número 4 ou quarto ponto. Ele tinha uma comunhão perfeita com Deus. Cinco. Ele trabalhou em domínio. Ele tinha um jardim. Uma casa maravilhosa foi dada a. Dele. O jardim não foi plantado por Adão e Eva. Deus plantou o jardim. Isso é incrível. É um bom pedaço de imóvel. Tenho certeza de que aquele jardim era bem cuidado. Eles viveram com saúde divina e isso significa que nunca morreriam. Eles viviam em saúde divina. A morte não fazia parte do programa. Eles desfrutaram de grande segurança em primeiro lugar. Eles eram o CSU, Chief Security Officer. Adão era o CSO deste lugar. Lembre-se do que Deus disse no capítulo 1 versículo que 26 a 28, disse pegue o domínio, subjugue-o. Então ele entregou a eles. É como abrir uma empresa e entregá-la ao gerente. Você sabe, então você dirige este negócio. Isso é correto. Isso é o que o Deus fez. Ele entregou a eles. Então eles eram o CSO, ele entregou. Para eles. Portanto, a segurança de que desfrutavam de Deus era tanto espiritual quanto física.
Hoje a humanidade luta com ambos. Mesmo no mais mundo desenvolvido, os países mais civilizados, devo dizer, mesmo nas sociedades mais civilizadas, há uma luta contra a segurança, o terrorismo e todos os tipos de ladrões. Eles ainda roubam lá. Eles ainda roubam lá. Eles ainda roubam lá. Veja durante o protesto que eles estavam saqueando, invadindo lojas. Estou te dizendo, é incrível. Às vezes você se pergunta, eu pensei que eles eram civilizados. 2. Eles gozava de segurança em termos espirituais. Você sabe que o diabo nunca os perseguiu. Não teve dia que Adão disse que acordei e o diabo me deu uma pancada. Oh não, eu tive um ataque noite passada. Imagine como o crocodilo estava me empurrando. Não há nada disso. Tudo o que ouvimos e passamos hoje. Eles nunca souberam nada sobre isso. E é por isso que quando o diabo veio ele não veio como alguém que vem para combatê-los. Ele veio como alguém, um amigo e começou a conversar com eles. Ele não veio e começou a dizer se você não vê o pressiona, intimide. Eles. Nenhuma dessas coisas, elas nunca aconteceram. Imagine uma vida assim. Você tinha um lar, você simplesmente andava em perfeito companheirismo em tudo isso. Você sabe, eu vou ler para você. Agora para que você os veja claramente nas escrituras. Tudo bem. Alguém perguntou, por que Deus permitiu o acesso da serpente ao jardim? Eu respondi a essa pergunta antes porque é realmente uma fonte de preocupação. Porque o ser entrou? Bem, é realmente uma fonte de preocupação, mas tudo bem, responderei talvez novamente porque você me perguntou no anterior. Claro, mas novamente, eu vou voltar a ele. Então eles nunca tiveram todos esses ataques espirituais pelos quais as pessoas passam hoje. Eles desfrutaram do casamento divino, casado conforme planejado por Deus. Por favor, se você realmente não entende como as coisas eram no começo, você nunca vai apreciar salvação porque você pode estar pensando que a salvação é simplesmente uma coisa moral, uma coisa religiosa. Não, é a vida de Deus dado ao homem. É o reino de Deus na terra, é disso que se trata. Você está aí comigo? Não é só isso, não, não, é mais profundo do que isso. Ele aproveitou. Casamento divino. No casamento de Adão e Eva, Deus o iniciou. Número 2, com o objetivo de dar-lhe um companheiro que o ajudará. Em cumprir a atribuição divina. Portanto, sua esposa é de fato ou seu cônjuge é realmente parte de você e você precisa ouvir. Ao meu curso Os Ensinamentos sobre Casamento e por sua graça, nosso livro será lançado em breve, Insights Surpreendentes, Segredos de Casamento Bem-Sucedido. Porque foi Deus quem o iniciou. O casamento nunca foi iniciado pelo homem. Adão nunca pediu isso a Deus. Nós vamos lê-lo. É. Então ali deu Adão, Eva. O casamento foi instituído por Deus com o propósito de companheirismo. Deixe-me dizer algo para nós que somos casados, para todos nós que são casados basicamente uma coisa muito importante, sempre que um parceiro não gosta ou não gosta mais da companhia do outro, então tudo desmoronou e, o mais importante, quando um homem não gosta mais da companhia da esposa, o casamento está indo para o desastre ou a esposa não está mais fazendo companhia ao homem, então o problema vai surgir.
Isso significa que já balançou. O barco. Você está aí? Porque essa era a essência, a razão. Era o companheirismo para que pudessem cumprir a tarefa juntos e povoar. A terra segundo a sua espécie. Agora observe as próprias palavras que usei para povoar a terra segundo sua espécie, popular. A terra segundo a sua espécie. Lembre-se de que eles foram feitos à imagem de Deus e depois do quê? Semelhança. Em outras palavras. E multiplicar. Agora eu sempre digo, adição não é o mesmo que multiplicação, adição é agregação de números. Multiplicação. Está replicando o original porque se eu entrar nesse estúdio agora e disser quantas cadeiras estão aqui? Portanto, temos 5 cadeiras ou 10 cadeiras. Ok. Você sabe que o interessante é que podemos não ter o tipo exato de quê? Cadeiras, mas podemos ter uma com cor diferente, com formato diferente, com alturas. Você está entendendo o que estou dizendo? Temos outro. Cor diferente. Temos outro feito de madeira. Temos outro feito de plástico. Você está comigo? Eles não são os mesmos. Você está acompanhando o que estou dizendo? Agora, se você disser adição, você pode somar todos eles como cadeiras e dizer agora temos 10 agora. Você está comigo? Mas se eu disser multiplicar, significa o primeiro. Devemos ter o original desse tipo e a cor e tudo até qualquer que seja o número. Vai parar. Então Deus lhes disse para aumentar e também o quê? Multiplicar. Em outras palavras, reproduza de acordo com sua própria espécie. Em outras palavras, todos os nascidos terão a mesma natureza de Deus e funcionarão como Deus. Isso é o que o Deus queria. Este mundo para se parecer, e uma coisa interessante sobre ele é que cada um é único em sua própria personalidade. Ok, então eles tiveram um casamento incrível. Ele tinha uma grande missão. Adão tinha uma grande missão. Adão tinha uma grande missão. Lembre-se de encher a terra, submetê-la, aumentar e multiplicar. Então é mais como. Muito aumento, implemente, multiplique, continue estendendo o jardim e eles tiveram uma grande riqueza. Grande riqueza. Eu costumava chamá-lo, eles gostavam do divino. Provisões, Deus providenciou para eles. Deus providenciou para eles, mesmo que eles estivessem trabalhando. Mas o tipo de trabalho que eles deveriam fazer não era labuta, eles deveriam trabalhar. Porque quando a Bíblia diz, reabasteça a terra, o prefixo re sugere que algo não está lá ou acabou. Isso tem que ser refeito novamente. Você está aí comigo? Então reabasteça a terra, tipo de reabastecimento. Então se você está comendo goiaba, e depois de um tempo você pode pegar as sementes de goiaba e plantar e fazer um pomar de quê? Goiaba, então coma mais. Você está comigo? Agora, para que Deus lhes dê os primeiros, para que através desses eles possam continuar a fazer o quê? Multiplicá-lo, aumentá-lo e apenas torná-lo um lugar bonito, eles foram para. E eu disse ontem, eu penso um pouco Jesus, Deus preferia não ter, Jesus porque ele é Deus, não tinha criado nenhuma árvore, mas uma árvore. Desde aquele dia, o que significa que o que Deus colocou aqui foi o suficiente para cuidar de 7 bilhões de pessoas. Então e apenas 2 pessoas estiveram aqui antes. Em uma disposição que pode acomodar 7, bilhões. Esses caras eram super ricos. Eu acho que eles estavam comendo tanto, talvez seja por isso que eles ficaram confusos neste particular. Você está aí? Então eles eram justos. Eles eram santos, tinham grande provisão divina, gozavam de segurança. Eles tinham poder.
Eles tinham casamento, tinham propósito, missão e companheirismo. Agora tudo que eles desfrutaram depende de um companheirismo. Então, se eles quebrarem aquela comunhão que eles tinham com Deus, tudo faz o quê? Foi